Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma pergunta que muitos de vocês, inscritos, já realizaram em diversos vídeos aqui do canal. Quando surgiu a Bíblia? Ou mais especificamente, qual que é a ordem cronológica em que estes livros bíblicos foram compostos? É o que nós iremos começar a compreender no vídeo de hoje. É claro que este tema, como ele é bastante extenso, pois a Bíblia contém muitos livros, são 27 livros do Novo Testamento, mais 39 livros da Bíblia hebraica, também chamada de Antigo Testamento, junto com mais 7 livros deuterocanônicos, eu irei dividir este vídeo, na verdade, em duas partes. Hoje nós iremos compreender quais são as origens do Novo Testamento em ordem cronológica, e na próxima semana, quando eu irei lançar a segunda parte do nosso vídeo, na quinta-feira que vem, nós iremos compreender então quando surgiram os livros que fazem parte da Bíblia hebraica, também chamada de Antigo Testamento, e também, além destes 39 livros da Bíblia hebraica, os 7 livros deuterocanônicos que comumente encontramos em Bíblias católicas. Então, se porventura você está assistindo esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal também para não perder os próximos estudos aqui. Então, algo muito interessante que nós observamos primeiramente em relação ao Novo Testamento é que os livros, conforme eles estão organizados no Novo Testamento, eles não possuem ordem cronológica. Por exemplo, nós encontramos logo de início o Evangelho segundo Mateus, que na verdade é um evangelho anônimo, nós não sabemos quem o escreveu. No entanto, se nós seguíssemos uma ordem cronológica, o Evangelho de Marcos estaria por primeiro, porque ele foi escrito antes do Evangelho de Mateus. E ainda se obedecêssemos a uma ordem cronológica para todos os livros do Novo Testamento, seria a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses o primeiro texto a fazer parte do Novo Testamento, porque de fato foi esta pequena epístola que é o primeiro documento de toda a história do cristianismo que nós temos acesso. E também uma outra curiosidade é que se nós observarmos como estão dispostas as epístolas paulinas, começando ali com Romanos, logo após Atos, na verdade todas elas estão organizadas por ordem de tamanho, sem obedecer qualquer ordem cronológica ali dispostas no Novo Testamento. E ainda outro detalhe curioso é que, apesar de nós termos o Apocalipse como o último livro do Novo Testamento, ele não foi o último livro a ser escrito. Segundo a conclusão dos especialistas, na verdade, o último livro a ser desenvolvido que fez parte do Novo Testamento foi a segunda epístola de Pedro, que na verdade não foi escrita por Pedro e só foi desenvolvida nos inícios do século II da Era Comum. Então é conhecendo agora a ordem cronológica destes livros que nós vamos entender um pouco mais a respeito da origem deles. Vamos conferir então no quadro e logo na sequência eu irei tecer alguns comentários a respeito de cada um destes 27 livros e as suas origens. Vamos ver o que nós temos ali. Conforme eu mencionei anteriormente, então, o primeiro escrito a fazer parte do Novo Testamento é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que ele escreveu um pouco depois de chegar a Corinto, ali por volta dos anos 50 ou 51 da Era Comum. Então aqui, neste primeiro escrito, nós estamos a cerca de 20 anos após a morte de Jesus. Na sequência, nós temos a Epístola aos Filipenses, que na verdade é constituída por 3 diferentes cartas. A primeira, do capítulo 4, verso 10 ao verso 20, uma segunda, no capítulo 1, até o primeiro verso do capítulo 3, e ainda uma terceira carta, que é do capítulo 3, verso 2, até o capítulo 4, verso 1. A maior parte desta epístola é constituída pela segunda correspondência. Foi desenvolvida enquanto Paulo estava em cativeiro, conforme nós encontramos ali mencionado no verso 7, 12 e 17 do primeiro capítulo. Cativeiro este, possivelmente localizado em Éfeso durante sua estadia de quase 3 anos, quando ele ali informa que encontrou problemas, conforme menciona em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 32, e também em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 8 ao verso 12. Após Filipenses, nós temos provavelmente a primeira epístola aos Coríntios, que pode ser datada em algum momento entre os anos 54 e 56 da Era Comum, possivelmente ainda antes da festa de Páscoa em algum desses anos, conforme nós encontramos em alusão no capítulo 5, versos 7 e 8. Pouco depois, em consequência de graves crises na comunidade de Corinto, foi quando Paulo escreveu as 2 partes que compõem a segunda epístola aos Coríntios, que poderia talvez ser chamada, quem sabe, de a terceira epístola aos Coríntios, se a carta severa que ele enviou entre muitas lágrimas, conforme ele menciona ali no 2º e no 7º capítulo de 2 Coríntios, não tivesse sido perdida ao longo de nossa história antiga. A Epístola aos Gálatas foi escrita em algum momento entre os anos 54 e 57 da Era Comum, tendo parentesco literário bastante próximo com 2 Coríntios e o Romanos, mas o que nós sabemos é que certamente ela foi escrita antes de Romanos, quando Paulo desenvolveu
de um modo mais tranquilo e organizado as ideias que ele acabou expondo ali de forma apaixonada aos Gálatas. A Epístola aos Romanos foi desenvolvida entre os anos 57 e 58, muito provavelmente enquanto Paulo permanecia em Corinto, conforme comparamos os versos 2 e 3 do capítulo 20 de Atos com os versos 25 a 26 do capítulo 15 de Romanos. E Filémon é a mais breve epístola autêntica de Paulo conservada no Novo Testamento, que foi escrita enquanto Paulo era prisioneiro em Roma entre os anos 61 e 63. Esta é a última das 7 epístolas autênticas que nós temos no Novo Testamento. A partir deste momento, nós podemos agrupar, em ordem cronológica, as epístolas deuteropaulinas, que a maior parte dos especialistas entende como não tendo sido escritas pelo apóstolo Paulo, se não a epístola no total, ao menos grande parte de seu conteúdo. A primeira destas epístolas deuteropaulinas é a segunda epístola aos Tessalonicenses, que ela ainda gera muitas dúvidas e debates no meio acadêmico. Isto porque o texto desta epístola ela apresenta uma escatologia que é muito distinta em relação a 1 Tessalonicenses. E além disto, outro detalhe importante é que o texto parece ser bastante dependente da primeira epístola aos Tessalonicenses, podendo indicar com isto que talvez algum cristão posterior quis corrigir a ideia de uma parousia iminente, que era bastante presente nos inícios da história do cristianismo. Com isto é que muitos especialistas concluem que esta epístola deve ser, na verdade, tardia, tendo sido desenvolvida mais próxima ao final do primeiro século. No entanto, como não existe ainda um consenso acadêmico a respeito deste assunto, a sua datação encontra-se mais aberta, indo desde o ano 51 até o ano 100 da Era Comum. Após esta, nós temos a Epístola aos Colossenses, que é considerada pela maior parte dos eruditos como inautêntica, se não, no total, ao menos grande parte desta epístola. E isto se dá por diversas razões. Primeiro, é porque ela apresenta um estilo literário que é bem diferente daquilo que nós encontramos nas epístolas anteriores. É um estilo muito mais pesado, repetitivo e ainda apresentando diversos novos vocabulários. Uma segunda razão é porque o seu pensamento teológico também é bem diferente, tanto relacionado à cristologia, à eclesiologia e ainda diversos outros conceitos. E além disto também, as doutrinas que são combatidas pelo autor deste texto, conforme nós encontramos no segundo capítulo, pertencem muito mais a ideias protognósticas tardias, mas corretamente localizadas ao final do século I. Com isto é que a maior parte dos especialistas entende que esta epístola deve ter sido desenvolvida depois de Paulo, talvez por algum seguidor de Paulo que quis então atualizar para as novas ideias. No entanto, também, como até nossos dias, ainda existem aqueles grupos que defendem a autenticidade de Colossenses, ou ao menos uma parte de sua autenticidade, a sua datação também encontra-se mais aberta, desde os inícios dos anos 60 até o final do século I. Após Colossenses, nós temos Efésios, que possui um paralelo bastante interessante em relação à Epístola aos Colossenses. Se nós compararmos, por exemplo, uma epístola com outra, dos 115 versículos que a Epístola aos Efésios possui, 73 destes encontram-se em Colossenses, o que indica que muito provavelmente elas podem ter tido uma redação quase simultânea, ou quem sabe ainda, como hipótese, uma carta pode ter servido de original para o desenvolvimento de outra carta. E esta também, devido à grande diferença teológica e literária que ela possui se comparada com as epístolas paulinas autênticas, é considerada também como deuteropaulina, tendo sido desenvolvida após a morte do apóstolo, muito provavelmente em algum momento ao final do século I. E por isso é que nós encontramos aqui a sua datação entre os anos 70 e 100 da Era Comum. Agora, em relação às epístolas pastorais de 1º e 2º Timóteo e Tito, estas também possuem grandes diferenças de estilo literário em relação a todos os outros documentos que nós encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, se nós compararmos as epístolas pastorais com as outras epístolas paulinas, uma em cada 3 palavras gregas encontradas nestas 3 pastorais não se encontram em parte alguma das epístolas paulinas. E ainda se nós compararmos então com o restante do Novo Testamento, uma em cada 5 palavras não se encontram em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Além disso, também há a menção de heresias que são bastante próximas ao gnosticismo e também o modo como estas cartas definem a organização da igreja, já estruturada hierarquicamente em 4 diferentes graus, contendo então apóstolos, delegados, presbíteros e diáconos, já indicam que estamos em um período posterior à vida de Paulo. Com isto, os especialistas concluem que elas foram desenvolvidas em algum momento ao final do I século, por algum cristão que era provavelmente seguidor de Paulo. Após observarmos então as epístolas paulinas autênticas e também aquelas que são deuteropaulinas, que são atribuídas a Paulo, mas que na verdade não foram escritas por ele, nós temos agora um escrito anônimo,
que comumente é intitulado de A Epístola aos Hebreus, mas que na verdade não possui nenhum endereço, então nós não sabemos exatamente para quem que ela foi enviada. No texto dessa epístola, nós podemos observar que ela nunca alude ao templo destruído, mas, ao mesmo tempo, nós já observamos um certo distanciamento dos apóstolos, como nos dá a entender os versos 3 e 4 do 2º capítulo. E por estas razões é que ela é mais comumente datada por volta dos anos 65 e 70, geralmente entre as perseguições de Nero, que provavelmente resultou na morte dos apóstolos Pedro e Paulo, e antes da destruição do Templo de Jerusalém nos anos 70. Provavelmente é neste período da história em que ela foi desenvolvida. Após esta, nós temos o livro do Apocalipse, que também pode ser datado em parte deste mesmo período. O Apocalipse, na verdade, não é uma obra homogênea. Ele é uma composição bastante complexa de múltiplos textos que foram escritos em diferentes épocas. Algumas partes destes textos foram redigidas nos tempos de Nero, antes dos anos 70 da Era Comum, enquanto que outras foram redigidas posteriormente, até que se deu a sua composição final, ali nos tempos de Domiciano, por volta do ano 95 da Era Comum. Por isso que é mais correto datá-lo entre os anos 65 até as últimas décadas do século I. Foi quando o Apocalipse foi gradativamente sendo desenvolvido. A partir deste momento, nós podemos entrar no grupo dos evangelhos, sendo que o primeiro evangelho canônico a ser desenvolvido foi o Evangelho de Marcos, que a tradição atribui a Marcos, mas que, na verdade, é um evangelho anônimo. De acordo com as diversas evidências internas que nós encontramos no texto deste evangelho, como, por exemplo, no capítulo 8, verso 34, em que os cristãos deveriam tomar a sua própria cruz, indicando com isto que, muito provavelmente, o autor estava ciente, ao menos, das perseguições que ocorreram nos tempos de Nero, em que, de fato, muitos cristãos foram crucificados, ou ainda se nós observarmos outras partes de seu texto, como, por exemplo, o discurso escatológico do capítulo 13, que indica que o autor provavelmente conhecia a guerra judaica contra os romanos, que resultou na destruição do templo, os historiadores entendem que este texto deve ser datado por volta da década de 70 da Era Comum. No entanto, devido a não existir nenhuma alusão clara ao modo como ocorreu a destruição da cidade de Jerusalém, nada impede talvez que o autor tenha desenvolvido seu texto um pouco antes destes eventos, talvez utilizando alguma ideia autêntica de Jesus ou ainda textos proféticos relacionados à destruição. Por esta razão, devido a não haver um pleno acordo entre os especialistas, é que este evangelho normalmente é datado entre os anos 65, logo após as perseguições de Nero, até o ano 73, quando se dá o final da guerra judaica contra os romanos. Após o evangelho de Marcos, o próximo evangelho que foi desenvolvido é o de Mateus, que muito provavelmente, segundo a hipótese das duas fontes, utilizou Marcos como uma referência para o desenvolvimento de seu texto. E por esta razão é que ele é datado pela maior parte dos especialistas alguns anos após o Evangelho de Marcos. Além disso também, o texto de Mateus ele apresenta uma maior ruptura do cristianismo com o judaísmo rabínico nascente, que ocorreu ali por volta das décadas finais do primeiro século. Com isto é que nós podemos concluir que o seu texto, muito provavelmente, foi escrito entre os anos 80 e 90 da Era Comum, ali alguns anos após o Evangelho de Marcos, e ainda um pouco antes do final do primeiro século da Era Comum. E de semelhante data nós temos o Evangelho de Lucas, que também, à semelhança de Mateus, muito provavelmente utilizou o Evangelho de Marcos como referência. E além disto, aqui neste Evangelho nós já observamos claramente que o autor conhecia a destruição da cidade de Jerusalém, como nós encontramos no capítulo 19, versos 27, 43 e 44, assim como também na descrição do cerco da cidade, no capítulo 21, dos versos 20 a 24. E por estas razões é que ele é datado depois destes eventos, entre os anos 80 e 90 da Era Comum. O mesmo autor que escreveu o Evangelho de Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, e por isto que a sua datação se encontra apenas em algum momento após o Evangelho de Lucas, ainda entre os anos 80 e 90 da Era Comum. Agora, o evangelho mais tardio é o Evangelho de João, que possui uma alta cristologia e um baixo valor histórico, que foi desenvolvido ali em algum momento do final do primeiro século ou ainda talvez nos primeiros anos do século II. Neste evangelho nós já observamos inclusive uma clara ruptura entre o judaísmo e o cristianismo, em que os judeus são chamados inclusive de filhos do diabo, conforme nós encontramos no capítulo 8, verso 44. Finalizando o grupo dos evangelhos, nós podemos entrar para o grupo final, do qual pertencem as epístolas comumente denominadas de católicas, no sentido de ser epístolas universais e não propriamente de ter um vínculo direto com a doutrina católica.
A primeira destas epístolas é a primeira epístola de Pedro, que na verdade não foi escrita por Pedro. Isto nós podemos concluir porque ela apresenta um grego que é muito desenvolvido e ainda sempre utilizando como referência a versão Septuaginta para suas citações, algo que seria extremamente improvável para um pescador galileu, que era falante de aramaico e que ainda segundo Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 13, era também analfabeto. Mas é possível situar esta epístola nos círculos petrinos, após as primeiras perseguições oficiais aos cristãos, conforme alude o capítulo 4, verso 12, e também o capítulo 5, verso 9 deste escrito. Com isto é que nós podemos situar esta epístola, talvez não muito distante da morte de Pedro, ali entre os anos 70 e 85 da Era Comum, sendo escrita por algum cristão residente em Roma, que atribuiu seus ensinamentos a este importante apóstolo. Após a epístola de 1 Pedro, nós temos, em ordem cronológica, a epístola de Tiago, que na verdade não foi escrita por Tiago, nem por Tiago Justo, irmão de Jesus, e nem por Tiago, filho de Alfeu, conforme é atribuído por alguns escritores eclesiásticos ainda posteriores. Isto nós sabemos porque a epístola, da mesma forma como nós encontramos também com 1 Pedro, ela apresenta um grande domínio do idioma grego e bastante familiaridade com a Septuaginta. Com efeito, o que conjectura-se é que ela foi escrita por alguém que atribuiu seu texto a Tiago de Jerusalém para conseguir autenticidade para sua epístola, um fenômeno que é bastante semelhante ao que nós observamos também anteriormente com as epístolas deuteropaulinas. Agora, o fato de ela não mencionar nada a respeito da guerra judaica contra os romanos pode indicar que ela não foi desenvolvida neste período. Então, a maioria dos especialistas entendem que Tiago deve ser datado um pouco depois da Guerra Judaica, ali por volta dos anos 80 e 90 da Era Comum. Se nós utilizássemos como data um período anterior à Guerra Judaica, seria excessivamente cedo. O mais correto, de fato, é entre o ano 80 e 90 da Era Comum. Do mesmo período também nós podemos datar a Epístola de Judas, que, de acordo com os versos 17 e 18, indicam um distanciamento do período apostólico. Após esta, nós temos 1º, 2º e 3º João, as 3 epístolas que foram escritas pelo mesmo autor do 4º Evangelho. Nós sabemos que é o mesmo autor porque elas possuem um parentesco literário e doutrinal que é muito semelhante ao Evangelho de João. E em relação à sua datação, de acordo com as diversas críticas doutrinárias que nós encontramos em diversas partes de 1º João, que apresentam semelhanças também já a um cristianismo protognóstico que era combatido pelo autor deste texto, nós estamos então muito próximos à data em que foi composto o Evangelho de João, ali ao final do século I ou talvez o início do século II, sendo que elas são datadas então entre os anos 90 e 110 da Era Comum. E por fim, como a última das epístolas católicas e também o último escrito a ser desenvolvido que fez parte do Novo Testamento, nós temos a segunda epístola de Pedro, que na verdade não foi escrita também pelo apóstolo Pedro, mas sim por algum cristão posterior aos inícios do 2º século da Era Comum. Para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a respeito desta epístola e o porquê de ela ser datada de forma tão tardia, eu já elaborei aqui no canal um vídeo explicando especificamente sobre este tema. Vocês poderão conferir no card logo aqui acima do vídeo. Com isto, hoje nós conhecemos, em ordem cronológica, a origem dos 27 livros que fazem parte do Novo Testamento. Agora, para aqueles que tiverem curiosidade de conhecer a respeito da origem do cânon do Novo Testamento, eu tenho um vídeo mais antigo aqui no canal em que eu explico exatamente sobre este tema. Vocês poderão conferir também logo no card, aqui em cima do vídeo. E lembrando que na próxima semana, o próximo vídeo de quinta-feira, eu irei dar continuidade a este nosso estudo, em que nós iremos então compreender sobre a origem, em ordem cronológica, dos livros que fazem parte da Bíblia hebraica, também chamada de Antigo Testamento, junto com os 7 livros deuterocanônicos. Então, se porventura você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e também ative ali o sininho para as notificações para não perder este próximo estudo, ainda muitos outros que eu irei lançar aqui no vídeo. Com isto, para aqueles que gostaram de mais este estudo aqui no canal, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a se desenvolver e a crescer a cada vez mais, e também para aqueles que apreciam o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores através da plataforma do Apoia-se. Eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.